Acontece de tudo no dia da gira. Parece que tudo acontece para eu não ir no terreiro. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Você está com Beth e Patrícia, da Umbanda na Prática, e dirigentes do Templo Jubi Rompi. Eu acho que isso é um sinal. É um sinal para que a pessoa não vá, porque não é o momento dela, talvez, eu acho. Não é? Será que é um sinal, gente? Olha, a gente trouxe esse tema aqui porque pode não parecer, mas isso é uma coisa muito comum e que acontece às vezes sem a gente parar para pensar. Você sabe que eu cresci com alguns amigos evangélicos e é um pessoal que gosta bastante de conversar com pessoas de outras religiões, né? Ou seja, uma mente extremamente aberta. E eles falavam muito isso também é muito colocado nas religiões evangélicas, né? Só que lá eles falam, né, o inimigo, né, o diabo não quer que você vá, ele tá te impedindo e tal. Então isso é bem legal, lógico, a gente hoje traz para Umbanda, porque nós somos umbandistas, né? Mas é porque pouco você vê essas explicações, né? É interessante você trazer isso porque a gente, como você mesmo disse, vai focar aí na parte do terreiro, mas isso acontece com pessoas, e aí no final vocês vão entender melhor sobre isso, com qualquer pessoa que vai buscar ajuda, né? Seja lá no Shishonoe, seja lá no budismo, seja lá no catolicismo, no evangélico, né? Na igreja evangélica e assim vai, né? Terreiro de candomblé e assim sucessivamente. Então, a gente trouxe um tema que, inclusive, né, Paty, vamos dividir uma curiosidade aqui, até para gravar esse podcast hoje. Foi. Olha, Foi não funcionou. desafiador. Nada funcionou. Eu tive que reiniciar o Note umas 300 vezes. Eu ainda falei, bom, antes mesmo da gente começar, os impedimentos estão acontecendo. Infelizmente, né, isso é uma coisa que acontece com muita gente. Isso médium e assistente barra consulente, né? Que aí cada caso usa seu termo, aquele que vai tomar o seu passe ali na gira. Então, isso não é uma exclusividade só para quem trabalha na Umbanda, mas também acontece ali com quem está indo frequentar, quem está indo ajudar, quem está indo de alguma forma ali entrar nesse movimento aí da religião. Então, é muito engraçado, né? Quem acompanha aqui o nosso podcast sabe que eu frequentei uma casa aí por quase 30 anos. Eu não sei dizer para vocês o número de assistentes, porque assim, lá a gente tem um trabalho social, né, de social no sentido de para casa, né? Tem alguns comércios, vamos dizer assim, né? Tem uma lanchonete, tem a lojinha de produtos, enfim, que são coisas que arrecadam fundos para a casa se manter. E eu fazia, né, esse trabalho voluntariado, além de ser médium, né, de dar lá o atendimento através das minhas entidades, eu também ia contribuir nessa lanchonete, nesse restaurante que tinha lá. E os assistentes conversavam muito, né? Ah, nossa, para chegar aqui foi super difícil. Nossa, tem 3 semanas que eu estou tentando vir. Então, assim, eu não sei dizer para vocês o número, mas posso dizer que é um número muito grande de pessoas que relatam que aconteceu alguma coisa para que ela não fosse para a E gira. você teve um atendimento assim, né? Não teve Eu tive um policial que chegou, a gira já estava quase fechando. Naquele dia, minha entidade era a última em terra. Foi um dia que parece que todos os filhos combinaram de vir junto. E ele pegou e pediu para entrar, né? E na casa tinha uma regra lá, depois de um determinado horário já não entrava mais, porque também ia ter a linha complementar, enfim. E aí ele pediu, conversou lá com as mocinhas que estavam na tronqueira, né, na entrada, e explicou que veio de longe, que foi um difícil vir, que ele precisava pelo menos tomar um passe, e aí ele acabou passando com a minha entidade. E no final, ele veio me explicar que ele era policial, que toda vez que ele ia para gira, alguma coisa acontecia. Então, teve uma vez que bateram no carro dele no caminho do templo, teve um dia que aconteceu uma situação onde ele estava saindo, chegou alguém. Teve um dia que ele ia sair, chegou uma coisa para ele a tempo, ele pegou um caso minutos antes dele sair, ele iria direto e ele teve que ficar mais tempo que o normal para finalizar o caso. Então ele falou assim, hoje também aconteceu, acordei atrasado, tanto que cheguei aqui já estava quase acabando, peço desculpas porque eu acabei segurando a sua entidade em terra mais tempo, mas eu precisava passar. Porque eu falei, não, alguma coisa está acontecendo. E hoje eu falei que nada ia me impedir de vir. Esse foi perseverante, né? Esse foi insistente. Bateram Esse, na no verdade. Carro e tantas outras coisas. E ele não tinha conhecimento. Então, ele foi realmente por uma intuição, do sentido de eu tenho que vencer isso aí.
Mas é muito comum. Gente, isso eu passei também quando eu era criança, né? Como eu contei, eu entrei com meus pais. Eles saíram, eu fiquei. E quando eu entrei com meus pais, eu também vi isso acontecer na minha casa. Era carro que quebrava, era pneu que furava, era, era visita que chegava sem marcar, bem na hora de sair, né? Às vezes uma doença, um mal-estar, bem no dia da gira. Então, assim, tenho certeza que vocês até podem, né, se sentirem à vontade, de colocar aí nos comentários alguma situação que aconteceu com vocês, mas assim, eu não só vivenciei isso na minha casa, como também passei por isso como ouvinte, né? Ouvindo várias histórias de pessoas que passavam com as minhas entidades e que passavam com outras que eu atendia ali nesse trabalho voluntário, contando aí que tudo acontecia de errado. E com o médium também não é diferente, não. Às vezes só muda a categoria, né? Uma falta de vontade de ir, dificuldades, problemas, né, brigas, discussões, gente fechando no trânsito, tudo acontecendo para você realmente. Aquelas reuniões de última hora Sim. que o chefe pede, né? O dono, fica aí, eu preciso de você hoje. Para não dar certo de você ir ou deixar aquela coisa bem limitada, no sentido de vou estar muito em cima da hora, vou chegar lá sem condições, vou chegar lá despreparado, vou chegar lá, né, passando por vários nervosos durante o dia, ou até mesmo aquela coisa para realmente tirar você do foco, tipo um convite irresistível, uma proposta irresistível, as famosas tentações, né? Aquela coisa a luta entre o mundo e a espiritualidade, né? Meu amigo me chamou para uma festa super badalada, eu tenho um casamento aí de milhões para ir, né? Eu tenho agora arrumei um serviço que vai me levar para um lugar que eu vou estar todo dia de gira, trabalhando até Ou até tarde. mesmo aquelas famosas cobranças de pessoas, né? Que mexe com a gente, né? Que faz certas cobranças do tipo, poxa, você nunca vem, né? Às vezes família, né? Mulher, quando não aquelas vai. cobranças fortes, assim, que você fala, aí você fala, caramba, né? Você teve um pai de santo que a mulher dele também dificultava, né, Paty? Lembra disso? Acho que a gente vai falar sobre isso aí um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que ela até era usada, né? Lembra daquele seu pai de santo que a mulher dele, falecida já, dizia, fazia de tudo para ele não ir pro terreiro, ele contou uma vez? Ah, sim, sim. Na verdade, ela sempre sabia, né, que estava no enredo dele e que era a missão dele mesmo, realmente tocar. Mas ela fazia da vida dele um inferno porque ela não queria que ele fosse. E aí arrumava coisa para ele fazer nos minutos de sair, inventava alguma coisa para Eventos, coisa pra casa dificultar. para arrumar, doenças, dores. Sim, e aí nisso ele tinha que lutar constantemente para conseguir ir até o terreiro, para conseguir cumprir ali com seu compromisso e chegar lá. E agora o mais importante de tudo isso, por que que isso acontece? É uma Quem é, afinal, coincidência? né? É uma energia? É alguém? É uma coincidência? É a força do destino que não quer que você vá? É um sinal para você realmente não ir naquele lugar, naquela casa? Então, assim, é importante a gente refletir. Como a gente sempre diz aqui, a gente não está trazendo nenhuma verdade absoluta, né, Paty? A gente quer que vocês Sim. pensem, volta lá na sua memória, lembra situações. Pode ser que muitos ainda vão vivenciar essas situações, isso é muito comum. Você decide trabalhar numa casa, de repente você já está com tudo decidido, de repente vem alguma coisa que te faz mudar de ideia, repensar. Você começa até às vezes fazer o trabalho e depois alguma coisa acontece para dizer para você assim: ah, depois que você começou tudo ficou difícil, depois que você começou as coisas pioraram. Por que que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos regidos por forças, né, do bem e do mal. E a gente tem aí duas vertentes aí, duas possibilidades, como a gente diz, a gente não está dizendo que nenhuma verdade é uma verdade absoluta. A Paty até vai falar um pouco dessa questão, pode ser às vezes uma coisa psicológica sua, um boicote seu, ela vai entrar com mais esse detalhe da parte psíquica, mas espiritualmente falando, você pode ter duas coisas aí como possibilidades de ação, né, para você não ir até o terreiro, não ir tomar o seu passe, não ir fazer o seu trabalho de doação. Uma delas é justamente algum espírito obsessor que está ali obsediando você, ou até mesmo um egum sem luz. Por que é egum sem luz? É bom explicar
que a gente usa bastante esse termo aqui. Egum é um termo designado para qualquer espírito que já teve vida na Terra e que desencarnou. O caboclo, preto velho, boiadeiro, marinheiro, enfim, todas as linhas da Umbanda são representadas, não, mas a entidade que São vem eguns, nessa né? linha Eles são são eguns, né? eguns, só que são eguns de luz, né? São eguns que evoluíram, que aprenderam, resgataram ali o que tinham que resgatar, como a gente trouxe no último podcast. E que hoje vem para exercer a caridade. Exato, e hoje eles vêm para ajudar a gente a não se perder. E tem o Egum sem luz, que é aquele que ainda está perdido, ainda não entendeu que, né, determinadas ações só prejudicam ele, que ainda não aprendeu a Ou amar que o ele ainda acha que está próximo. vivo, ou que ele não quer se desprender da Terra de forma consciente, né? Então é importante entender essa diferença. Então, assim, você pode ter, né, como nós já trouxemos aqui em alguns podcasts aí que a gente já publicou, a questão de que nós temos espíritos, né, que ficam influenciando a gente o tempo todo e se alimentam das energias ruins. Então, quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente faz alguma coisa que diminui a nossa energia, que nos traz para uma vibração ruim, a gente pode atrair espíritos zombeteiros, que são espíritos que ficam fazendo graça, tirando sarro, se divertindo com as coisas erradas que a gente faz ou com atitudes ruins que a gente toma, enfim, essa é a distração dele. A gente pode estar ali com algum quiumba, né, que é algum espírito sem energia, ou às vezes até nem tem forma mais de espírito, mas enfim, aquela energia ruim que também se aproxima por similaridade. E a gente pode ter esse egum sem luz aí que se acoplou em você porque você baixou sua energia, porque você entrou em alguma vibração ali que ele se sentiu confortável e se aproximou. Fora isso, também existe, a gente fez um podcast falando sobre isso, os obsessores, que às vezes vêm até de outras vidas, ou às vezes dessa vida, desencarnou recentemente, enfim. Às vezes são pessoas, é importante até a gente falar sobre isso, viu, Paty? O obsessor nem sempre é uma pessoa ruim, um espírito ruim. Às vezes ele quer só estar perto de você. Isso é uma coisa que a gente também precisa transcender. Tem o obsessor que está ali querendo se vingar, que às vezes vem até de outra vida, na qual você pode ter feito algum mal para ele, enfim. Mas tem aquele que só quer estar perto de você. Só que como ele está num plano astral ruim, ele está sem ter a consciência, né, do que ele vivencia. E às vezes sob influência de espíritos ruins que também querem que ele produza energia ruim, ele te faz mal. Ainda que ele esteja ali com você porque gostou de você, ou porque é da sua família, ou porque você também, às vezes, a gente atrai, né? Fica chamando, fica pedindo. Ou até por vícios também, né? Tanto mentais, comportamentais, né? No sentido de cigarro, bebida, modo de pensar, né? Então tem derivados aí, porque você atrai um espírito desse. E assim, esse obsessor, ele pode estar junto de você, até às vezes nem com a intenção de te fazer o mal, mas por estar vibrando na vibração que ele tem, né? Ele te faz mal, né? Ele Frequência, te traz... né? É só pensar numa frequência de rádio, né? Se ele vibra na mesma frequência que você. E ele te traz, né, sentimentos ruins, pensamentos ruins, pode interferir ali indiretamente na sua ação, nas suas reações. Então, quer dizer, não é bem-vindo, não faz bem. Então, assim, quando a gente tem, né, esses espíritos perto da gente, seja pelo motivo que for, nós elencamos aqui algumas situações, eles não querem que você se livre deles. Eles não querem largar de você. Então, eles não vão querer que você vá para uma coisa que vá te levantar a energia, mudar a sua vibração, ou até mesmo cuidar de você para que você não esteja mais acessível a Porque, eles. consequentemente, mudando a vibração, eles não podem mais ficar perto daquela pessoa. Ela tá bem, então Exatamente. perdeu a fonte ali de energia, né? Onde eles se alimentam. Exatamente. Todo mundo é vítima dessas energias? Todo mundo. Aí você vai dizer assim, nossa, mas tem fulano que eu nunca vi, né? Nem dá uma cambaleada, nem dá uma balançada. É porque muitas vezes a pessoa, ela se cuida constantemente, né? E esse cuidar constantemente, ele te dá uma espécie de uma capa protetora. É como se fosse realmente você ficar dentro de uma bolinha ali E protegida. que não é uma verdade absoluta, porque tem muita gente também que pode não falar, muita gente sempre tá querendo manter a pose de que tá sempre muito bem, mas quando deita a cabeça no travesseiro, né? Você vê a grandes artistas, às vezes, aí você vai a fundo da história de determinadas pessoas, você não diz. Você fala, nossa, a pessoa usava tudo isso, fazia tudo isso, você não, né? Por quê? Porque tem gente que esconde demais. Né? Então, acho que
Esse é um ponto para a gente poder pensar. Você me lembrou de uma coisa agora, falando isso aí, quando você disse, né? Através de que eles podem usar nossos pensamentos, né? Colocar pensamentos como se fossem nossos. Sim. Eu vou falar uma frase que eu cansei de repetir e vejo hoje milhares de pessoas repetindo, assim, mas muita gente mesmo. Eu não entro numa religião ou não entro na Umbanda porque eu não quero responsabilidade alguma. Por trás dessa frase existem muitas coisas. Porque, primeiro, a gente nem sabe que responsabilidade é essa que a gente não quer. A gente acha que sabe. Depois, esse pensamento pode não ser nosso. E aí o que acontece? Porque quando você escuta alguém dizer eu não quero essa responsabilidade, é porque as pessoas, primeira coisa que ela pensa é, eu vou me prender, né? Vou me prender, eu tenho minha vida, eu quero viajar, quero fazer as coisas. Até isso, não que você não tenha vontade de fazer algumas coisas, mas até isso a gente é ousado, porque muitas vezes imagina ali, o sofredor, o obsessor em cima, né? Você vai perder sua boquinha, você não vai viajar, você não vai poder fazer coisas legais. Vai perder sua mulher, vai perder seu marido, porque ele não tá lá. Seu casamento vai por água abaixo. Então, assim, não estou dizendo... Primeiro que a gente às vezes fala isso e nem sabe administrar o nosso tempo. Na verdade, é uma questão de administrar o tempo. Existem momentos que exigem um pouco de nós, existem momentos que exigem um pouco de nós, mas isso tudo é administrado. É que muitas vezes a gente olha lá para trás, né? Então, lá atrás existiam muitas religiões dessas que prendia você 125%. Mas ainda que prenda, é uma opção sua. Existem ainda, né? Mas a escolha é sempre sua. É sua. Você pode dosar isso, você pode, de alguma forma, ajudar e fazer entrar para ver. É que tem gente que nem entra, eu era uma dessas, né? Eu nem entrava e já estava falando que não queria responsabilidade. Ou seja, na verdade, existem medo, né, por trás disso, que também é alimentado por pensamentos negativos através desses sofredores ou obsessores, enfim. É uma série de fatores que para cada pessoa ela pode atingir de uma forma. E aí na hora que você falou isso, me veio isso na hora, porque eu conheço gente que passa 40 anos falando assim, eu não quero essa responsabilidade. E hoje eu encontro pessoas de 60 anos, de 70 anos, dizendo assim, como é que eu faço para trabalhar, assim, incorporar? Eu queria tanto, passei muitos anos e não fui. Não que uma pessoa dessa idade ela não possa incorporar, mas a vitalidade do corpo não é mais a mesma, né? Depende das condições dela, né? Depende das condições dela, não é mais a mesma. Se ela tem uma diabetes, se tem algum problema, o corpo está bem mais surrado, bem debilitado. Isso surrado, você acabou com as pessoas agora. Não, mas não, tem muita gente que toma muito remédio, tem muita gente que teve uma vida muito louca durante a vida inteira e é um corpo judiado, né? É surrado mesmo, infelizmente é surrado mesmo. Então você vê, eu fui voluntária no asilo durante muitos anos, né? Então eu conversava com muitos idosos e muitos deles me relatavam, né? Me arrependo muito com o que eu fiz com o meu corpo. E normalmente a gente não cuida mesmo do corpo como devia. E você vê, quem é que não chega numa velhice, eu passo uns 40 aqui, já tenho uma dorzinha nas costas, no joelho e tudo mais. Então, quer dizer, são situações que a gente meio que faz o que quer, né? Numa larga juventude e depois a gente chega numa certa idade. Quando a gente se depara com algumas coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente isso tem uma explicação, né? Quando você amadurece, você começa a rever seus valores. Sim. É igual o jovenzinho que quer pegar todas, porque, né? Aí conforme o corpo vai deixando, né? Não tá mais naquela rigidez toda, já não tá mais tão bonitinho, porque a idade chega para todo mundo. Ele já não consegue ter tantas pessoas. Aí começa a ver que também muitos vinham só pelo corpo e que isso também não quer dizer muita coisa, porque esse corpo tá indo embora. E aí, agora, como é que eu faço? Com quem eu fico? Então, assim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai mudando as formas de pensar. E isso justifica aí esse seu exemplo, mas que é muito bom, porque realmente isso acontece. Lá no nosso terreiro a gente já teve situações assim. A pessoa deixou de, né, quis viver no mundo e quando chegou numa idade que é mais difícil, ela já não consegue tanto, né, por questões de saúde e gostaria. E aí já não consegue, por condições físicas, né, fazer o que gostaria. Então, é muito importante a gente entender que
muitas vezes essa vontade, esse medo, essa vontade que vem e passa, essa coisa do ai, hoje eu não estou muito afim, ela está atrelada a uma dessas duas situações. Eu falei uma, que é uma coisa sua, pessoal. Você baixou sua vibração em algum momento aí da sua vida e hoje você tem alguma companhia e essa companhia não quer largar de você. Pode ser um obsessor, que é um nível mais hard da companhia, que é aquele que ele não quer te largar, ou por amor demais e te atrapalha de qualquer jeito, ou por ódio, que tá ali te atrapalhando para você fazer escolhas, para você perder sua vida, para você, né, sair no prejuízo, enfim. Ou é aquelas energias, ou é aquele espírito que tá ali para atrapalhar. Mas que, assim, não tem nenhum vínculo específico, tá ali pelo tempo que ele conseguir e não quer também sair dali, ele não quer perder a mamata dele. E também nós temos uma segunda situação, porque existe toda uma força, né, do mal. Até, inclusive, algumas religiões já dão até uma denominação, né, poder oculto, enfim, tem outros termos aí que eles usam para denominar essa força do mal que se alimenta das energias ruins, dos pensamentos ruins, das pessoas que não estão bem, da preocupação, do medo, da insegurança. E essa força do mal, ela também, mesmo que não esteja ali especialmente com você, não seja ninguém ali que chegou por uma proximidade por conta de alguma energia comum, não quer também que os terreiros funcionem. Não quer que as pessoas vão até o terreiro para poder receber ajuda. Tanto que a maioria dos dirigentes pode até compartilhar aqui, se tiver algum dirigente ouvindo, sofrem ataques constantemente. É que a gente precisa estar se cuidando da casa, mas a gente sofre esses ataques por quê? Porque toda vez que você vai fazer algo para ajudar alguém, ou você vai buscar ajuda para você está indo contra aquilo que, por exemplo, esse grupo aí dos espíritos que querem que a Terra vibre medo, vibre insegurança, vibre, né, aqueles sentimentos que nos trazem energias ruins e nos atrapalham, continue sendo vibrado, né? Um exemplo disso é o assentamento da casa. Por que existe o assentamento? Né? Sim, sim. Então, Porque se mexe com muitas energias, só né? para pensar. Cada vida que a gente ajuda a se reerguer. O legal é que a Bordosa é o dirigente, né? Isso que é legal. É legal, entre aspas, né? Mas, enfim, o importante aqui é vocês entenderem esse conceito. Exato. Seja porque existe alguém aí que não quer, que tá ali grudadinho com você e não quer que você busque ajuda, que você avance, que você cresça, que você cuide do seu espiritual. Ou seja, porque energeticamente também existe essa força para que você continue vibrando ali todas as energias que você emana ali, sentimentos e coisas ruins para o universo, porque é dessa energia que esses espíritos se alimentam, existe ali a necessidade de que você não vá buscar ajuda, que você não vá para uma casa, que você não vá para um terreiro. Pode ver que é difícil você ver um terreiro lotado, e mesmo quando você vê ele muito lotado, é porque tem gente que vai ali e vai somando. O terreiro já tem muito tempo, as igrejas, tem ali um grupo razoável de pessoas, mas assim, poderia ter muito mais. Aquele bem que aquela igreja, que aquele templo, que aquele centro, que aquele lugar está fazendo no sentido de te trazer para você mesmo, é muito maior, e se a gente fosse olhar, toda a população teria que ir. E ainda assim é um percentual muito baixo. E olha só, mas também, não sei se você percebeu, o quanto nós temos aí de dirigentes conhecidos, né, de nome, e eu não vou nem falar só de nome, mas muitos escândalos dentro das religiões. Também, né? também. E esses escândalos, eles vêm por quê? Primeiro, eu conheço bastante gente que não tem religião, que não frequenta nada, que não gosta. É adepto, mas tá tão surrado, tá tão Sofrido, desgostoso, tão decepcionado, que não acredita mais e diz que prefere cuidar em casa. Às vezes também não cuida, mas da maneira deles, enfim, eles estão fazendo. E isso acontece por quê? Porque todos nós, sem exceção, nós estamos sujeitos a isso, a sofrer esses ataques. E se a gente não tiver alerta, nós caímos em várias questões aí. Cada qual, sua sombra, né? Os próprios dirigentes, né, Paty, que chegam nesse ponto de fazer trabalho de uma forma errada, de entrar nessas energias, geralmente já caíram, né? Já foram atacados, ou antes de começar o trabalho. E aí essas pessoas boas que estão lá dentro, que
procuram sendo pelo menos de vítimas, uma né? fé, acabam sendo vítimas e são essas pessoas que saem de lá, às vezes, decepcionadas, com medo e nunca mais nem querendo voltar. E por não Mas ter você pode ver, ó, conhecimento, você né? pode ver, de todas, sem exceção, as religiões, os ataques estão absurdos. Estão. E assim, e para quem tá acompanhando aí a espiritualidade de perto, sabe que de muitos anos atrás a gente já tinha alguns recados em relação a isso, né? Sim. Que a Terra ia sofrer alguns ataques e que iam pegar grandes casas com grandes dirigentes, justamente por quê? Porque assim as pessoas se decepcionariam e não iriam mais, não iriam buscar. É surreal. Exatamente. Mas é o que nós estamos vendo hoje na atualidade, isso aí. Eu sempre tive um conceito, sabe? Mas assim, gente, vamos lá. Não justifica aquele que faz os erros, né? Explica, né? Não justifica, mas mas não explica. não justifica, mas explica. Mas Exatamente. essa explicação é importante. Por quê? Porque ela ajuda a pessoa a não querer desistir da religião. Ela pode, ou se ela não quiser se envolver, ajudar aquele dirigente a voltar para a base dele, ela pode procurar uma outra casa que tem mas olha, dirigente Beth, que eu vou ser sincera. Tem muita gente que tem essa consciência de que a pessoa é que erra. Mas para todas as religiões, infelizmente, tem muita gente que não pensa assim. Mais uma vez, eu conheço pessoas de outras religiões que quando o pastor, o ancião ou o padre comete um erro gravíssimo, a pessoa às vezes sai da religião. Então, infelizmente, ela não consegue entender, né, que os dirigentes não são o Deus, né, que não existe aqui eu ia dar este esse exemplo. é o ponto, né? Conhecimento e sabedoria, né? Que você joga, né, tem uma palavra. Expectativa. Expectativa, exatamente. É o que você joga de expectativa em cima. Então, a gente tem que ir pela casa, pela filosofia, por aquilo que a gente sente, né? Gente, expectativa é uma merda pra tudo na vida e pra religião não é porque diferente. É isso. Pelo pastor, pelo líder espiritual, você abandona tudo? Quer dizer, não, assim, a gente tem que entender, falta saber de separar, né? conhecimento, Exatamente. Né? Porque, por exemplo, eu sempre tive essa visão desde muito nova. O meu pai de santo, ele era, a gente até brinca, né? Não vou entrar aqui no nome por questões, né, éticas, mas ele tinha o nome, né? A gente chamava ele de outra forma. Então, a gente dizia, né? O pai de santo é a forma que a gente chama e o homem é o nome de batismo. Por quê? Porque, no fundo, os dois estão presentes, né? Isso em qualquer dirigente, né? Infelizmente, as pessoas endeusam muito o dirigente. O dirigente é uma pessoa comum, com mais responsabilidades, talvez com um pouquinho mais de conhecimento, mas é uma pessoa comum, que está ali correndo risco de errar. Ela pode tomar uma decisão que, de repente, não fosse a melhor, mas ali sempre tentando, claro, fazer o melhor. Assim como pai e mãe, que às vezes erra tentando acertar. Então, o dirigente, ele é como qualquer outro médium. E ele tem ali as suas responsabilidades. É claro que, né, como a gente falou lá, a gente até vai deixar aí na descrição, o podcast que a gente fala sobre os obsessores, mas ele pode até ter ali uma responsabilidade maior, um conhecimento maior, mas ele não é livre de estar ali baixando a sua energia e tendo acesso ou permitindo o acesso desses espíritos que podem prejudicar muita gente. Mas quando você sabe separar o homem do dirigente, a mulher da dirigente, você consegue entender que aquela pessoa se desequilibrou. Isso não denigre, de repente, tudo que ela já fez até então, até cair ali numa vibração onde ela permitiu isso acontecer. Claro que ela não é inocente, como a gente fala lá no podcast. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Se o obsessor teve acesso aos seus pensamentos, à sua boca para dizer o que você, né, o que ele colocou ali na sua cabeça, é porque você permitiu. É porque a sua energia baixou. É porque você não se conhece o suficiente para falar bem. É que hoje nós estamos na era da Maria Madalena, né? A gente está nessa era, assim. O que é um perigo, né? E aí, quando eu sei separar... Atirando pedras, né? A gente vê muita gente hoje atirando muitas pedras. Se você parar para pensar, você vai entender o que aconteceu. Claro que ninguém é obrigado a se colocar em risco e estar junto de uma pessoa que está desequilibrada. Não, e nem continuar na casa, porque depende do que aconteceu, realmente não se deve mesmo ficar na casa. E dependendo já não tem mais nem volta, né? Não tem sentido. Claro que o que a gente está falando aqui não é para a pessoa continuar na casa, mas
Mas pelo menos não desistir da religião, né? Ter um pouco mais de criticidade, ou seja, pensamento crítico de entender, né, uma situação da outra, né? E às vezes também tem muita gente que tem muita dificuldade de se posicionar na vida. E aí, quando ela vai para uma determinada religião, seja ela qual for, né? E que ela começa a ver coisas erradas, ela insiste. Ou seja, ela não se posiciona por uma série de fatores. E não se posicionar é um problema. Porque às vezes ela se machuca até a quinta geração, aí depois, já magoada, nunca mais quer ver nada. Quer dizer, já sai do seu próprio caminho, né? Em virtude de uma situação que ela não conseguiu se posicionar lá atrás e isso virou um trauma, Você teve, né? Uma história assim, né? Que foi até algum irmão de luz te deu esse conselho de não sair, né? Tinha uma situação para fazer você sair, alguma coisa assim, não foi? Nossa, eu tive vários, principalmente quando foi a primeira vez, assim. A minha história é louca, né? Porque foram minhas próprias entidades que me levaram para casa, esse é um ponto. Mas eu tive numa casa que o dirigente já estava se perdendo. Ele realmente estava se perdendo. E eu consegui separar, assim, tudo que ele fez ao longo dos 40 anos de terreiro por aquele momento que ele estava passando. E é muito louco, porque você vê de longe, quando você está de longe vendo assim, você vê nitidamente as movimentações acontecendo. Beth, é tão louco que até a consulência muda. Até o perfil de consulente que frequenta a casa muda. É atração, né? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você atrai um tipo, aí começa a ir no médium, começa a ir no dirigente, porque aí vai no médium não consegue, porque o dirigente cuida. Aí vai no dirigente, porque o dirigente caindo, consequentemente, cai muito mais gente. E, assim, é surreal algumas coisas que acontecem, parece até coisas Matrix de filme que acontece. Você sente uma energia totalmente densa, bem complicada. E aí, claro, entra aquele momento que às vezes muitas pessoas da casa saem, grandes movimentações acontecem. Aí a gente entra também num parâmetro do caos, que também está ligado ao Exu, que muitas vezes ele pode também estar ali mostrando para o médium o que está acontecendo. E gera, né? E gera todo esse caos, que é para ver se ele acorda para a vida, né? Tipo, olha aí, presta atenção. Mas tem situações que são complexas, assim, que não tem jeito. Tentamos avisá-lo o máximo que podíamos, e o meu caso foi esse, né? Eu tive que sair da casa. Sim, mas recebi um recadinho para não largar o seu caminho. Eu lembro que teve uma abertura. Na verdade, eu não estava pensando em nada disso, mas eu acho que a própria entidade resolveu se antecipar, né? Já sabia que ia acontecer. E foi um dia, foi muito interessante. Então, a abertura de gira, eu era médium ali da corrente. E aí, na abertura de gira, do nada, assim, eu escutei a voz de uma senhora que é a minha avó. Ela era minha avó. Já falecida de mais de 45 anos. E na abertura de gira, ela virou e disse: não saia do seu caminho. Mas assim, do nada ela falou. E eu fiquei, mas como assim sair do meu caminho? Que caminho? Mas eu tô aqui, né? Eu tô no caminho. E meses depois, tudo começou a acontecer e várias coisas acontecerem. E aí, depois é que eu vim entender o recado, né? Ou seja, vão acontecer algumas coisas, mas... se permaneça aí, né? Se permaneça firme e confiante, exato. E aí é isso, gente. Na verdade, nem todo mundo tem esse privilégio de ter ali um ente querido, até um amigo de luz te dando esse... Eles tentam vibrar, né? Mas a gente conseguir entender e ouvir o recado assim tão claramente não acontece. Mas é importante você entender e parar para pensar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que toda vez que eu vou para gira alguma coisa acontece? Se eu estava querendo ir trabalhar nesse terreiro, por que de repente a minha vontade passou? Eu queria trabalhar, queria ajudar, de repente comecei a ter um monte de pensamentos de coisas para não fazer, né? Eu estava indo para a gira na última hora, me deu uma preguicinha, resolvi tirar um cochilo, perdi a hora. Então, assim, é importante vocês perceberem quando isso acontecer. Por quê? Porque é o sinal de alerta. Por que não ir? Por que eu não devo ir? Aí agora eu vou dizer por quê. O que a gente vai buscar num terreiro? Ou melhor, o que a gente vai encontrar em um terreiro que trabalhe seriamente, claro, né? A gente vai encontrar o nosso equilíbrio, a gente vai encontrar a gente mesmo. Porque geralmente os terreiros
seja das diferentes formas que eles resolverem trabalhar, né? No geral, tem aquele atendimento para o passe, a entidade, algumas conversam, algumas descarregam, mesmo na conversa, alguns ali estão trabalhando. E nesse processo do trabalho do terreiro, a partir do momento que você entra, para quem tem uma sensibilidade maior no terreiro, você já está entrando em conexão com uma energia, com uma egrégora espiritual que está ali trabalhando a favor de você. Aí você vai tomar um passe com aquele guia e você vai ter ali a sua energia sendo renovada. Aquilo que não pertence a você, aquela energia ruim sendo retirada. Né? Por isso que geralmente a gente entra no terreiro descalço, por isso que a entidade às vezes fazem alguns gestos com as mãos, né? E às vezes algumas usam ervas, algumas usam elementos como pemba, enfim, vela e etc. E essas pessoas, elas costumam receber naquele momento do passe a limpeza espiritual energética. Porque o nosso corpo é terra, ele atrai energia. Mesmo que a gente não busque, a gente atrai. A gente senta numa pedra, sempre dou esse exemplo, porque foi um exemplo que o meu caboclo uma vez deu para um filho. Você senta numa pedra, você já vai pegar a energia que estava ali do outro que sentou antes de você. Então, a gente está o tempo todo trazendo energia para o nosso corpo. Então, nesse momento do passe, eu acho que muitos de vocês já podem até ter se sentido ali um pouco mais leve, né? Da impressão de que, nossa, eu tô até mais leve, parece que eu tomei um banho. Por quê? Porque realmente a entidade está tirando aquela energia. E quando ele tira aquela energia, você consegue pensar com a sua cabeça. Você não tem influências de zombeteiro, de egunceluz, de obsessor. Naquele momento você consegue pensar com a sua cabeça. Ou seja, é o que eu disse, o terreiro te possibilita voltar de volta, você voltar de volta para você. Não que ele seja a única forma, você pode fazer isso meditando, você pode fazendo isso tendo um autoconhecimento, levando o seu pensamento à força espiritual do bem, de outras formas, mas é um pouco mais difícil sem a ajudinha aí desses irmãos e amigos espirituais. Você também tem a reflexão que você pode fazer, né? Num atendimento, a entidade que está ali, o caboclo, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, ele vai te trazer uma palavra que vai fazer muitas vezes você rever ou olhar sobre uma outra ótica aquela sua mesma situação. Então, vai te trazer uma sabedoria que também vai te ajudar a ir na contramão daquilo que os espíritos que não querem que você evolua. Tomar novas decisões, começar a olhar aquilo que você não estava enxergando, né? Sim, e nós, seres humanos, precisamos de estar pertencentes a uma comunidade. E a religião, seja ela qual for, ela também tem esse benefício. Ela te coloca em contato com pessoas que querem a mesma coisa que você. Se cuidar, fazer o bem, ajudar as outras pessoas. Isso aí até já falando um pouco do médium. Então, você tá junto de pessoas que te puxem para uma droga, que te puxem para uma bebedeira, que te puxem para fazer uma coisa errada, trair a mulher, fazer coisas, né? Vai te puxar justamente para a energia do mal. E na Umbanda, né, em tese, claro que, né, a gente tem várias pessoas e vários tipos de pessoas diferentes, mas num geral, né, pelo menos essa é a expectativa, a maioria das pessoas ali querem ser melhores, não que são perfeitas ou que são, né, diferentes das outras, mas estão buscando ser melhores, estão buscando se cuidar, estão buscando ajudar o próximo, e isso faz você estar também em contato com pessoas que também podem te ajudar num conselho positivo, num desabafar, às vezes apenas só de falar com alguém, alguma coisa que está te agoniando e isso também já te faz bem. Ou seja, o terreiro ele te traz muitas coisas boas que essas energias, que esses espíritos não querem que você vivencie. Agora, hoje eu fiz uma publicação lá no Instagram da frase do Chico Xavier que diz assim: a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Isso é um dos trabalhos que as entidades fazem com cada passe dado. Às vezes você tá ali, mas não tô sentindo nada, não tô sentindo dor, tô bem, tô saudável, tô tranquilo, só quero um passe. Ache você que é só pro corpo, muito pelo contrário. Muito desse trabalho é feito pro seu corpo espiritual, para que ele te cure aqui na Terra, porque realmente essa frase é tudo, né? Não tem como você buscar a saúde aqui fisicamente se o seu espírito está enfermo. Então, existem muitos trabalhos que são feitos num passe que foge à compreensão, às vezes, do médium que está com a entidade e do consulente que está ali recebendo. É um trabalho muito mais amplo, né? Muito mais profundo.
Sim, e para que você não avance, não melhore sua vibração, porque está batendo papo com pessoas sadias enfim, que tem ali uma cabeça pelo menos voltada para algo, né, a caminho de, para você não se conhecer, para você não voltar para si, para você não se livrar dessas influências por alguns segundos, para poder também ter esse parâmetro de quando você tá diferente, que é engraçado isso, a gente ouve esses relatos. Quando eu venho aqui tá tudo bem, mas quando eu chego em casa é isso, é aquilo, aí você começa a ter parâmetro. A gente só consegue ter parâmetro quando a gente consegue ter ali uma comparação. Se eu não tenho se eu não sei, por exemplo, o que é luz, se eu estiver na sombra, para mim a sombra é a minha natureza, é o natural para mim. Quando eu conheço a luz, eu já começo a olhar a sombra com outro olhar. Isso aqui é bem diferente da luz. Então, para a gente ter isso na vida de uma forma geral, para a gente ter conhecimento de um lado, a gente precisa conhecer o outro. Tem pessoas que passam sendo influenciadas a vida inteira. Elas não sabem o que é não ter uma influência negativa. Aquela pessoa que você já deve ter conhecido, que é mal-humorada, que já acorda perguntando bom dia para quem. Aquela pessoa que está o tempo todo. Isso pode ser do espírito, tem espírito que é jovem, que é rebelde, que já vem na Terra com revolta, mas muitas vezes ele já nasce com o obsessor. Tem criança que já tem a obsessora acompanhando desde a infância e ali atrapalhando ali a sua forma de ver a vida e as suas escolhas para sempre deixar ele voltado para uma energia ruim. Às vezes você fala, não, mas eu estou indo tomar um passe, mas está tudo bem. Tá tudo bem, mas essa energia que não nos pertence, ela precisa sair. Esse momento de você ter ali uma palavra que possa fazer você rever, nós somos falhos, somos seres humanos. Isso aí cai no que você falou no começo, né? A pessoa pensa que ela tá indo pro terreiro, parece que tudo tá ruim. Tem uma psicóloga, né? Que é a Luísa Rey. Ela é autora do livro Você Pode Curar Sua Vida. É fantástico esse livro. Então, ele diz o seguinte, que ela explica isso muito bem nesse livro. Quando você está inconsciente de tudo que você viveu, você é como o cheiro das coisas, né? Você entra, sente aquele cheiro ruim, mas conforme você vai ficando, esse cheiro você vai se acostumando com esse cheiro. O seu cérebro vai jogando um comando, você está se acostumando ali com aquele cheiro. É exatamente quando a gente vive uma coisa difícil na vida. Então, o mundo ele é cheio de distrações, como diz o Caveira, né? Então, a gente tá o tempo todo se distraindo com as coisas. E quando não tem uma coisa, busca outra e assim vai. Então, a gente foge de nós mesmos e das nossas próprias responsabilidades e dores, ou seja, sombras. E aí, quando a gente dá de cara minimamente com isso, a gente começa a falar, cara, antes eu não via isso, minha vida antes não era assim, não. Não é que você estava vivendo um imbróglio ali. Mas, como você estava tão ruim, você nem percebia. Você não percebia. Pode reparar, quem está muito numa vibe boa, quem está muito bem energeticamente, sente mais rápido quando tem alguma coisa ruim acontecendo. Mas até que você chegue nesse patamar, você vai precisar enfrentar um pouquinho aí de disposição para poder entender o que nós estamos falando aqui, né? São os parâmetros, né, Paty? Exatamente. E na parte psicológica, Paty? Como é que é esse processo aí do boicote, né, da então, fuga? isso é perigoso a gente afirmar às vezes, porque, por exemplo... Não, aqui a gente não faz afirmações, a gente já começa deixando bem claro isso. Exato. Mas por que eu tô te falando isso? Porque a gente traz esse conhecimento, aí as pessoas falam assim, então a minha falta de vontade é o egum. Então, quando eu falo que eu não quero responsabilidade, não sou eu. Então, quando eu não tô afim de ir porque eu quero ir numa festa, é o espírito sofredor? Não, calma aí, produção. Né? Não é bem assim, não. Nada é uma coisa só, Nada é uma coisa só. Não adianta a gente colocar culpa, responsabilidade nessas forças, porque existe uma coisa chamada comportamental a nossa pessoa aqui, né? Existe um ponto que nós também queremos muitas coisas, nós também fugimos de muitas coisas, porque nós temos muitas crenças. Então, o fato de eu também repetir que eu não vou num terreiro porque lá só tem coisas ruins, isso também pode ser uma crença que eu me apeguei como uma verdade absoluta para generalizar algo que eu acho que nada presta. É tipo assim, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, né? E aí a gente vai buscando generalizar
essas crenças, essas falas que todo mundo, porque viu uma experiência ou outra ali, acha que tudo é igual. E no caso daqueles que querem ir no terreiro, querem ir pra gira e as coisas acontecem pra aparentemente não dar Então, certo. também pode ser que não seja uma energia negativa, mas ela pode estar atraindo uma energia negativa em virtude da visão dela, da crença dela, da energia que ela está vibrando. Então, tem gente que tem medo de buscar a própria ajuda para si próprio. Porque tem gente que passa anos da vida se punindo. Se pune, se machuca, e aí na hora que ela vai buscar uma ajuda para ela, a gente vai fazer um trabalho profundo e vai descobrir que o maior obsessor é ela mesma. Sim, às Tem vezes ninguém ela ali, não. mesmo Tem, aliás, o obsessor, quando ele chega, ele até fala assim, ó, não, aqui não tem campo, a mulher tá se não tem destruindo. espaço, né? Já tem, ela já tá sozinha. Ela tá já. se destruindo num nível que eu não consigo mais ser mais do que ela, Não entendeu? sobrou pra ele. É maluco, mas é verdade. Sim. Então, nós precisamos saber medir isso. Porque existem, por exemplo, quando eu falo do comportamento, quando eu falo da crença comportamental, é que a gente se condiciona a determinados vícios comportamentais que para a gente poder sair daquilo, para poder viver outras coisas, a gente precisa de um esforcinho consciente, que a gente chama, para que a gente realmente comece a mudar o hábito. Porque, Beth, mudar o hábito, todo mundo sabe que não é uma coisa fácil. Não é mesmo? Precisa de muita força de vontade Então, e persistência. né? Você precisa de muita persistência. Então, assim, às vezes o hábito da preguiça, da procrastinação, então tudo isso são vícios comportamentais, fatores cognitivos que também impactam negativamente. Por que eu estou trazendo essa questão mais psicológica? Porque não adianta a gente achar que tudo é só o espírito. Nós precisamos também assumir as nossas responsabilidades. É por isso que eu comecei falando. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo e buscar as possibilidades. Nós trouxemos duas. Só para pegar o gancho. Quer um exemplo disso? É muito difícil a gente querer abrir mão de algumas coisas na vida. Sim. E isso não está no espírito obsessor. Isso não está no espírito sofredor. Isso é a gente mesmo. E a gente quer ganhar todas. E ninguém ganha todas. Né? Então, tem coisas que você ganha e tem coisas que você perde e vice-versa. Então, sempre que você abre mão de alguma coisa, é óbvio que você vai perder algumas coisas. Mas lá na frente, você vai começar a enxergar que talvez essas perdas foram ganhos. Nem foram tão perdas, né? Nem foram tão perdas assim. Tá dando pra entender? Então, é por isso que eu só quis fechar com esse parênteses. Por quê? Porque nós temos dificuldade. Nós precisamos entender isso sobre nós, seres humanos. A gente tem dificuldade de abrir mão das coisas. Então, quando a gente vai para qualquer compromisso que a gente faz uma doação, nós temos que entender o seguinte: você não está indo lá só para doar. Em primeiro lugar, você está indo para receber. Porque não tem como você doar algo que você nem sabe o que você vai doar. E se doar, tipo uma Patrícia, né, que já fez isso muito, só deu. Uma hora, a própria espiritualidade falou assim: opa, parou. Agora é momento também de muito mais receber para você poder. Senão, se você não renovar isso, como é que você vai doar? Então, a gente precisa entender até que ponto nós estamos querendo abrir mão de algumas coisas para não correr o risco de ficar jogando essa responsabilidade para cima de muitos obsessores que estão quietinhos lá, mas às vezes a gente atiça com as nossas próprias formas de pensar. Na verdade, eu vou simplificar a fala da Paty assim. Às vezes, a gente tem... Porque eu falei difícil? Só pra... Não, a ideia não era essa, não. Não, é só para contextualizar, né? Para complementar. A gente tem as questões espirituais, que é o mais comum, tá? Mas, claro, a gente não vai ficar usando essa espiritualidade do mal, esses problemas que existem, como muleta, né? Porque nós também temos as nossas responsabilidades. Sim. E a gente pode lutar contra isso, como o caso do policial que eu falei para vocês. Ele nem tinha conhecimento sobre nada disso, mas ele sentiu que alguma coisa estava estranha. E ele falou, não, hoje eu vou, nem que eu chegar lá na hora de fechar. E literalmente chegou com o processo quase acabando. Ele foi por um processo totalmente intuitivo. Exatamente, mas ele entendeu, não vai ser mais forte que eu, o que está vindo contra, não vai ser. E ele foi, e passou, e, enfim, conseguiu quebrar esse ciclo aí de tentativas e coisas que não estavam acontecendo. Agora, o que a Paty está dizendo? Inconscientemente, você também pode estar sendo essa pessoa que está fazendo acontecer motivos, coisas que nem eram para existir, mas que você traz ali como um obstáculo para você não ir. E isso pode ter duas situações, né? Isso pode estar relacionado
a situação do você, como a Paty acabou de trazer por último agora, de você não querer assumir uma responsabilidade. Então, eu conheço pessoas assim. Beth, eu sei que se eu for para espiritualidade, eu vou ter que seguir certinho, né? Fazer o que é correto. E eu gosto da minha vida da esbórnia, né? Eu gosto de estar bebendo, eu gosto de sair com várias pessoas. Eu sei que é errado, mas eu gosto. E se eu estiver na religião, eu vou ser chamada a atenção para isso, eu vou ser, né, cobrada pelas minhas entidades, eu vou ser. Então, a pessoa, ela deixa de ir e arruma obstáculo o tempo todo. Não posso porque eu vou trabalhar até muito tarde. Vai Não posso criando porque... objeções, né? E isso é psicológico, porque ela não quer ir. No fundo, ela não quer ir para não ter que mudar. Ou Porque ela seja, sabe que se ela abrir for... mão, vícios comportamentais. Exatamente. E existe uma outra categoria, falando dessa questão psicológica, que é realmente a pessoa que, de alguma forma, ela não quer se encontrar com ela mesma. Ela não quer melhorar. Ela quer só seguir. Tem pessoas, às vezes até como a Paty falou, por crença, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Ela pode também ter aquela crença de isso aqui é meu karma, então vou ter que aguentar, então não adianta, pra quê, né? Só vive pronto. E existe também aquela categoria, viu, Paty? As pessoas que devem e tem medo de ser entregues aí, alguma entidade vir contar, É verdade. falar, não vai que me contam o que eu ando fazendo, é melhor passar longe. E aí tá sempre se boicotando. Hoje não dá, hoje porque tem aquela alguém. visão daquele terreiro que a pessoa chega lá e vai abrindo o livro dela, né? Meu Deus. Sim, e aí é isso. Então, hoje a gente trouxe esse tema porque é muito comum, tanto para quem frequenta uma casa ali se cuidando, tomando seu passe semanal, quinzenal e assim vai, como aquela pessoa que quer ser médium, né, e encontra todos esses entraves, todas essas limitações, entenderem o porquê isso está acontecendo. Uma coisa a gente afirma, a gente não costuma, né, afirmar aqui, sempre deixa na condição de opções e reflexões e, né, pensamentos para que vocês observem. Mas, é uma afirmação reflexiva. Não, mas nesse caso eu vou afirmar. Ou você é audaciosa, ultimamente estou sendo, né? Ou é espiritual ou é psicológica. Essa situação da pessoa querer ir e acontecer alguma coisa. E um está acompanhado com o outro, porque para você poder cair num ponto espiritual, energético, bem denso mesmo, é porque o seu psicológico ali, ele começou a dar sinais e você não percebeu. Exatamente. Porque é tudo através do que a gente pensa. Então, eu penso que sou, penso que não sou, então essa é a minha verdade. E às vezes você até quer, não, a minha vida precisa melhorar, eu preciso mudar minha energia. Só que falta mais força, falta mais firmeza, como diz o Caveira, falta mais posicionamento com a vida, consigo, né? Parar de ficar deixando a maré levar. Então meu filho não quer que eu vá, minha mulher não quer que eu vá, o fulano não quer que eu vá, o trabalho me consome. Caramba, põe aí uma meta para si próprio, né? Sim. Organiza mais a vida, porque hoje a gente tem muito problema de gestão do tempo, administração do tempo. E muita coisa que hoje, né, que nem a Paty falou, às vezes você fala, eu vou perder a vida, vou perder a juventude, vou perder os amigos, vou perder... Quando você amadurece, você vê que muitas dessas coisas não têm valor. Uma conhecida, né, ela tinha essa vida muito social. Saía ela tinha uma agenda lotada, um monte de amigo. Passava, acho que às vezes no mesmo dia, 2, 3 eventos, assim, para ela poder dar conta. E, a espiritualidade ficava para onde, né? Para trás, óbvio. Não tinha espaço na agenda dela para espiritualidade, ainda mais que tinha que ser toda semana, onde a gente frequentava, enfim. Essa mulher caiu doente. Ficou 3 meses internada. Nenhum daqueles amigos dos vários compromissos foram visitar ela. Aí ela já começou a rever esse conceito do vou deixar a minha vida, ou aquilo que me faz bem para esses amigos. Na verdade, nós temos uma grande dificuldade de entender que nós descemos na Terra em primeiro lugar para nos evoluir. A gente com a gente mesmo. Como a gente costuma dizer, né? Ninguém está aqui numa colônia de férias, né? Então fica difícil a gente achar que estamos aqui por conta dos outros. E os outros, na verdade, não são os responsáveis.
Eles só são as nossas objeções. Eles são as distrações. As distrações. Que a própria terra, que às vezes até essa Exato. força do mal. Que é muito mais fácil eu ficar me matando pelo outro do que eu ter que me matar por mim mesma, né? De uma forma egoísta, mas de uma forma Mas consciente. é o que eu estava dizendo. Nesse exemplo que eu trouxe, que é um caso real, a pessoa reviu muitas coisas depois desse acidente, mas ela precisou passar pela necessidade de ver quem era realmente amigo ali, para rever essa questão do eu ir para uma coisa que vai me trazer uma boa energia, que vai me fazer de diferentes formas, seja recebendo um passe, seja estando ali cantando, dançando ali, me comunicando com aquela energia boa, seja ajudando o próximo quando eu sou médium, né? Eu vou deixar de fazer isso para estar com alguém que numa hora que eu preciso não vem me trazer vai dar tudo certo? Não estou falando nem de nada mais, né? Isso me lembrou a frase do pai Joaquim, o Preto Velho, ele fala... Uma vez eu acho que você conversando com ele falou assim, né? Não, acho que você comentou, né? Nossa, pai Joaquim, mas afinal de contas a gente tá aqui para sofrer, é no sofrimento que a gente aprende, né? Aí ele falou alguma coisa mais ou menos assim, não, na verdade... Sim, no sofrimento você aprende, mas tem gente que não precisava sofrer tanto para aprender, né? Mas é cabeça dura, né? Pois então, vamos lá como tiver que ser. Não era de mim que ele tava falando, não, né? Então, não sei. Acho que não. Acho que a gente já tá filosofando. Acho que ele tá filosofando. Vamos torcer, né? Mas é isso. Então, reflita. Se toda vez que você vai pro terreiro, vem uma vontade de não ir, dá uma dor de barriga, dá febre, veja se não vale a pena fazer um esforcinho para agora é que eu vou mesmo, né? Agora é que eu vou fazer um esforço contrário a isso. Eu tô trabalhando e tá vindo aí esses pensamentos. Reveja. É seu pensamento? Eu só cuidado com os médiuns de plantão que pensam assim. Às vezes, é legal você forçar um pouquinho e ir pro terreiro, mas para ser cuidado. Ah, sim. Que a gente vê muito. Né? Mas é que você falou isso e me veio isso na cabeça. Por quê? Porque às vezes é muito médio, tipo, não, eu tenho que ir, que eu tenho que trazer minha entidade. Imagina que eu não vou atender. Não, e vai lá e não tá bem, não consegue entregar 100% a matéria. Vá, mas para aprender também a ser cuidado. Né? Isso. Mas é nesse sentido aconteceu coisas para você não querer ir, né? Faça um esforço maior, porque provavelmente ou é a sua mente te boicotando, ou é alguma força que também não é para o seu bem, que vai estar ali te boicotando. Então faça ali um esforcinho maior, pare para pensar, comece a observar quando isso acontece, se é frequente, se não, converse com outras pessoas. Exatamente. E se tiver algum caso, divide aí com a gente, viu? Que eu trouxe algumas situações aqui, mas tenho certeza que tem muitas outras mais inusitadas aí dessas situações de pessoas que tentam e sempre parece ter alguma coisinha atrapalhando, né? Se seus comentários vai ser bacana, que a gente gosta dessas histórias, né? Sim. E é isso aí, né, Paty? Finalizamos aqui esse podcast, deixando aí essa reflexão para vocês. Aproveitamos para convidar vocês que ainda não seguem a gente lá no Insta, né? Nossa página Templo Jubi Romper. Isso aí. E no Instagram, né? No Instagram, isso. E aproveito também para agradecer aí vocês que têm aí curtido, lembrado de colocar o joinha para ajudar o nosso canal a chegar mais pessoas. Que gostam da nossa página, ajuda a gente a crescer aí. Façam perguntas, tragam temas, a gente gosta. É isso aí. Um forte abraço. Axé para todos vocês. Axé.